A última semana foi incrível para os fãs de House of the Dragon, a nova série de Game of Thrones. Vazaram dezenas de imagens e vídeos das gravações da série que aconteceram lá em Cornwall, no Reino Unido, que revelaram novos atores, figurinos e talvez até detalhes da história da série que vamos ver na primeira temporada. Eu fiz um compilado de todos esses vazamentos, de todos os detalhes que você não percebeu, e eu vou revelar o que tudo isso indica pro enredo da série. Já deixa o seu like aí embaixo do vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal para não perder nada da série e bora pro vídeo. E antes de tudo, precisamos aí contextualizar esses vazamentos, porque como eu disse, saiu muita coisa mesmo. As primeiras imagens vazadas foram as que eu comentei aqui no canal, da Aemma e do Matt Smith interpretando a Rhaenyra e o Daemon Targaryen lá na Holyell Beach, que fica em Cornwall. Na mesma cidade, um dia depois, vazaram várias imagens e vídeos das gravações que aconteceram no Monte St. Michael. Até onde sabemos, as gravações duraram aí em torno de 3 dias, o que parece pouco, mas pode ser bastante coisa. Uma coisa que a gente precisa entender sobre os vazamentos é que não quer dizer que porque essas cenas vazaram primeiro, que elas vão ser o primeiro ou o segundo episódio da série. E muito menos de que tudo que eles gravaram aqui vai ser apenas um episódio. Em Game of Thrones mesmo, na última temporada, vazaram várias imagens de quando o elenco esteve lá na Croácia filmando. E quando a série foi ao ar, a gente descobriu que eram cenas do primeiro e do último episódio. Realmente existe uma logística muito grande para filmar essas cenas externas. Então a equipe e os atores não podem ficar indo e voltando, gravando cena por cena. Por isso, eles aproveitam e gravam tudo no mesmo dia, se possível. Fora isso, é bom lembrar que as cenas não são filmadas na mesma ordem cronológica da história da série. A última cena da Emilia Clarke em GOT, por exemplo, foi a cena de abertura do terceiro episódio da Batalha da Longa Noite, só para vocês terem uma ideia. Isso é bem importante para vocês entenderem o que está acontecendo nessas imagens que foram vazadas. Eu vou explicar para vocês quais cenas que eu acredito que eles filmaram nesses lugares, em quais episódios elas vão aparecer, mas antes vamos analisar os detalhes desses vazamentos. A primeira coisa é que nessas novas imagens dos sets ficou muito claro que o símbolo acima da porta é sim o cavalo marinho, o brasão da Casa Velaryon. Claramente não temos mais dúvidas de que esses sets serão Deriva Marca na série. Logo ali do lado onde esse cenário foi construído, a produção da série construiu um segundo cenário. E pasmem, vemos uma espécie de tumba no local sendo carregada pela equipe de filmagem com o formato de um corpo feminino. E vemos que eles construíram uma espécie de altar, uma grande pedra logo ao lado do mar. No canto da imagem vemos essa tumba posicionada enquanto eles estavam limpando esse lugar. Um detalhe muito interessante é que nos pés desse túmulo vemos um símbolo talhado, o que para muitos parece ser uma mescla do símbolo Velaryon mesclado com o símbolo Targaryen. Realmente pela imagem para mim fica difícil afirmar se é isso mesmo, porém eu acho que é sim uma possibilidade, visto que durante a Dança dos Dragões os personagens da Casa Velaryon se uniram com os Targaryens. Certamente nessa cena veremos o funeral de um personagem que provavelmente é a Lena Velaryon, a esposa do Daemon Targaryen no começo da história. A morte dela é conhecida por desencadear uma série de acontecimentos que levou aí à Dança dos Dragões. Então certamente o que vemos aqui será uma das cenas mais importantes da história. E para vocês terem uma ideia, existe um momento na história do livro Fogo e Sangue onde a gente vê todos os 20 dragões vivos da história se reunirem no mesmo local. Nos livros isso acontece durante o funeral do Laenor Velaryon. Porém, pessoal, ao que tudo indica, a série vai mostrar esse momento aí durante o funeral da Lena, que acontece um pouco antes do Laenor. Vocês podem perceber que esse lugar é bastante amplo, certamente vai ter lugar aí para colocar todos os dragões da série juntos. No dia das filmagens, tivemos uma grande movimentação do elenco nesse local. Foram vistos aí a Aemma Darcy, o Matt Smith, a Olivia Cook, que infelizmente não estava caracterizada como Alicent ainda. Também foi visto um homem que se parece muito com o Paddy Considine, o ator do Viserys Targaryen, que estava ao lado de um guarda com capas pretas. E eu acredito que esses guardas podem ser os soldados da Casa Velaryon, até porque os guardas reais usam capas brancas. Inclusive, atrás desses atores vemos vários bujões de gás que provavelmente foram usados para produzir o fogo das filmagens. Até temos ali um carro suporte dos bombeiros. E quando as gravações começaram, foi vista muita fumaça nesse lugar. Muitos moradores da cidade registraram vídeos e fotos de grandes nuvens de fumaça
que foram produzidas em torno desse local. Isso não impediu de que algumas fotos das gravações fossem registradas. A gente viu é que todo o elenco se reuniu aí em torno desse túmulo. Ao que parece, todos eles estavam usando preto, o que realmente é bem coerente com Game of Thrones, onde a gente tem aí algumas cenas de funerais onde os personagens realmente usaram preto. E bem no canto desse cenário a gente consegue ver uma bandeira com o símbolo da Casa Velaryon também em preto, representando assim o luto. Foram vistos também outros personagens, provavelmente figurantes, com um figurino bem peculiar que segue aí um certo padrão. Pessoal, pra mim essas são as Irmãs Silenciosas que apareceram lá no primeiro episódio de Game of Thrones. Ao que parece, eles mudaram o figurino delas, porque realmente não dá pra dizer que o figurino delas lá em Game of Thrones foi algo plausível. Então, sinceramente, eu espero que eles mudem mesmo. E sentada no meio desse barco, a gente viu uma atriz negra com os cabelos platinados, que provavelmente vai ser a atriz que vai interpretar a própria Lena Velaryon. Eu acredito, pessoal, que no entanto, essa fumaça toda não é do corpo sendo cremado. Até porque, pelo que vimos nas imagens vazadas, essa fumaça está saindo do mar. Logo, ela deve servir como uma espécie de neblina para esconder a cidade no entorno da ilha. Eu acredito que eles podem usar isso como uma espécie de cortina para que, por exemplo, um dragão apareça. Falando nisso, é muito provável que um dragão mesmo incinere o corpo da cena, até porque é essa a tradição Targaryen. Vemos ali inclusive uma grande cortina azul que deve servir como chroma key por efeitos visuais serem colocados na pós-produção. É algo que a gente já viu em GOT aí dezenas de vezes. Eu acredito que essa tumba é que será queimada nas cenas, que na realidade eles estão literalmente queimando o corpo do personagem que faleceu e que eles usaram a tumba para queimar ao invés da atriz por razões óbvias. Nesse mesmo dia a gente viu também algumas imagens dos atores da série próximos do que parece ser um bar aí nos locais das gravações. Temos aí alguns guardas ou cavaleiros descansando e podemos ver que a armadura deles tem um brasão. Eu acho que deve ser o mesmo brasão que a gente viu talhado lá no túmulo que estava sendo carregado. Vemos também a Aemma novamente caracterizada como a Rhaenyra e pessoal com um vestido extremamente lindo, que na minha visão é bem diferente do primeiro vestido que a gente viu nos vazamentos lá da praia. Ao lado dela também apareceu Fabian Frickle, que estava sem a armadura no momento. E reunindo tudo que a gente viu até agora, eu acredito que pelo menos 3 episódios da série foram filmados aí durante esses vazamentos, ou pelo menos 3 momentos da história. O primeiro deles são as cenas com a Rhaenyra e o Daemon na praia. Certamente a Rhaenyra tá reflexiva sobre algo que aconteceu, e pra mim, pessoal, pode ser que ela está lamentando a morte da sua mãe, que aconteceu aí bem antes do funeral da Lena, e antes mesmo dela ser proclamada herdeira ao trono de ferro pelo Viserys Targaryen. Até porque as imagens do funeral todo mundo parece estar usando preto, então certamente as imagens vazadas da Rhaenyra com os guardas vestindo vermelho acontecem em outro momento, que também foi gravado nesse mesmo local. Porém, percebam que o altar do funeral não é o mesmo local onde foi construído aquele forte, se tratam de pontos diferentes da mesma ilha. Para mim, pessoal, esse forte como um todo nada menos será o local onde acontecerá algum dos torneios da história. Não é à toa que vemos tantos cavaleiros vestindo armaduras nos sets. Inclusive, como eu disse antes, a gente viu Fabian Frickle nesses sets, o ator do Criston Cole, que é um dos cavaleiros que vai lutar nesses torneios. Durante a Dança dos Dragões nós temos uma série de torneios e eventos que são muito importantes para o desenvolvimento da história. Temos o torneio de casamento do rei Viserys com a rainha Alicent, por exemplo, onde a Rhaenyra vestiu vermelho e a Alicent vestiu verde, dando nome aí às facções da Dança dos Dragões. Porém, certamente esse local é Derivamarca, portanto faz mais sentido que seja o torneio de aniversário do casamento da Rhaenyra com Laenor Velaryon. E como eu comentei no começo do vídeo, muitas pessoas estavam achando que essas cenas foram filmadas para o primeiro episódio da série. Porém, eu vou provar aqui para vocês que provavelmente não. Nós vimos aqui nesses vazamentos que tivemos uma grande movimentação da equipe na água. E para isso, pessoal, é necessário um profissional específico que é chamado de Marine Coordinator, ou coordenador de marinha. Pois bem, o coordenador de marina de House of the Dragon já foi revelado e no MDB ele está acreditado nos episódios 3, 5, 7 e 10 da série. Com certeza ele está envolvido nas gravações desse funeral e certamente isso indica que esses eventos acontecerão em algum desses episódios. Até porque, seguindo a história, quando a Lena falece, ela é casada com Daemon Targaryen. Inclusive, o motivo do falecimento dela são as complicações de um filho que ela teve com Daemon. Então, para mim, essa é a ordem dos acontecimentos. Primeiro veremos as cenas da Rhaenyra e do Daemon na praia após o falecimento da mãe dela, a Aemma Arryn, no primeiro ou no segundo episódio. Depois, no terceiro ou quinto episódio, veremos algum torneio que acontecerá em Derivamarca com todos os personagens da série, onde a Rhaenyra já será casada com Laenor, o Viserys já será casado com a Alicent e o Daemon com a Lena. Inclusive, vimos nesses sets uma criança com cabelo platinado que certamente é um dos filhos desse povo todo. Provavelmente o Aemond ou o Aegon II, filhos da Alicent e do
livros e séries. E por fim, no 7º episódio, veremos o funeral da Lena Velaryon, um dos momentos aí que antecede o começo da Dança dos Dragões. Como vocês viram, tá vazando muita coisa mesmo, então segue a gente lá no nosso Twitter e Facebook para não perder nada desses vazamentos. E também não esquece de ativar o sininho aí embaixo para ficar ligado em todos os vídeos de House of the Dragon. Por enquanto era isso, pessoal. Valeu, até o próximo vídeo e fui!